Na semana em que o presidente Lula decidiu abrir o processo para aplicar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos, a China promete se unir ao Brasil para resistir a atos de intimidação de Donald Trump. O nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais da Uniarnaldo, Vladimir Feijó. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. É uma satisfação poder estar de volta contigo. Obrigado. Professor, são inúmeros os aspectos para se discutir aqui, mas eu pergunto, esse apoio da China tem qual peso nessa possibilidade do Brasil retaliar os Estados Unidos? Bem, de princípio, o discurso oficial da China não é em favor da retaliação. O discurso oficial veio na linha de defesa do sistema multilateral de comércio. Isso significa o pleiteio, que o conjunto de países não ceda à pressão dos Estados Unidos e siga respeitando a alíquota máxima de impostos de importação de 10%. Ou seja, o interesse é, de fato, manter o liberalismo comercial internacional. Acontece, Thiago, que a gente vê outros tantos movimentos da China, seja a elevação de investimentos direto, que subiu nesses 6 primeiros meses 5%, totalizando 2,2 bilhões, mas de longe ainda não supre os investimentos diretos feitos por empresas americanas que somam anualmente, no mínimo, nos últimos ciclos, pelo menos 60 bilhões de dólares. E em parte é isso que o governo brasileiro parece, Thiago, está optando. Nessa semana houve a notícia que o Itamaraty não pretende fazer lobby interno junto ao parlamento americano, junto ao Donald Trump, acreditando que as empresas americanas prejudicadas em seus investimentos, já que produzem aqui parcialmente para vender para os Estados Unidos, têm o lobby suficiente para tanto. Enquanto isso não surte efeito, o governo tem optado por comprar produtos prejudicados, em especial da agricultura, e buscado fortalecer oportunidades novas. O aspecto, portanto, da China aparece como pano de fundo nessa pressão do mercado chinês, que diz o mercado brasileiro não vai ser deixado de lado e qualquer eventual abertura que a China obtenha, ao que parece também deveria ser negociada ou está sendo negociada como uma abertura aos BRICS e, por extensão, o Brasil. O professor, acho que é importante explicar para a nossa audiência, porque o governo está fazendo consultas para saber se aplica a lei de reciprocidade. E não necessariamente, se essa lei for aplicada, o Brasil vai impor as mesmas tarifas que os Estados Unidos estão impondo de 50%. Ou seja, são algumas medidas que podem ser tomadas além disso, como as patentes de medicamentos e tal. De que forma o senhor acha que o governo brasileiro deveria responder, se é que deveria responder dessa forma, já que, ao que tudo indica, não há diálogo com os Estados Unidos, por mais que exista essa movimentação, principalmente do vice-presidente Geraldo Alckmin? Pelo direito internacional clássico, essas chamadas contramedidas são retaliações, medidas que podem ser desfeitas caso o outro lado volte à normalidade. Eu comentava que Brasil, Estados Unidos e um conjunto de mais de 100 países é parte da OMC e estabeleceram entre eles que é ilegal cobrar imposto de importação acima de 10%, sem contar as outras tantas questões de barreiras não tarifárias que, em parte, o governo americano acusa o Brasil, abriu a sua investigação, essas aí o Brasil aparentemente pretende argumentar e provar que está dentro da legislação correta. Essas medidas ou contramedidas só serão eficazes se realmente afetar e o outro país sentir-se prejudicado e ver, olha, eu sou nesse jogo de forças o prejudicado, portanto, devo voltar à normalidade. E dessa forma, Thiago, eu acho que o comércio que o Brasil vende aos Estados Unidos não é tão essencial a justificar a retomada ao patamar de comércio, as alíquotas comerciais que existiam antes da opção do Donald Trump. E, de outro lado, a gente deve, inclusive, ponderar se essas contramedidas não vão mais nos prejudicar do
que nos beneficiar. Portanto, não deve ser exatamente no alinhamento. A circunstância que você comenta sobre a dificuldade de diálogo com o Donald Trump vem por causa de convicção cada vez mais clara que o objetivo não é comercial. Não tem, desde o início, uma justificativa de déficit com o Brasil, não tem uma justificativa legítima e comprovada até por setores americanos, setores do governo americano, de práticas injustas do Brasil. Tudo parece ser um ganho ou político, de alinhamento político eleitoral com setores da sociedade brasileira, dentre eles o Jair Bolsonaro, ou mesmo um alinhamento geopolítico global. Essa é a minha leitura. Especificamente, as partes que eu vejo são as mais frágeis dos BRICS, são aquelas que estão tomando as tributações, né, esse tarifaço mais pesados. Quais são? África do Sul, Brasil e Índia, de alguma forma tentando minar a coesão desse grupo. Por enquanto, a resposta dos 5, mais os associados, tem sido reforçar o grupo e eventualmente até acelerar negociações em vez de quebrar o grupo. Professor Vladimir Feijó, vou chamar o Diego Tavares, nosso comentarista do Jornal Jovem Pan, nesse sábado, que faz a próxima pergunta. Professor Vladimir, muito boa noite, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é em relação a essa retaliação. O Brasil é um país que majoritariamente exporta itens de matéria-prima e importa itens manufaturados. Ou seja, nós exportamos para os Estados Unidos nosso petróleo bruto e importamos combustível refinado, a título de exemplo. Essa retaliação não é muito mais prejudicial para o Brasil do que uma resposta em si, do que algo que pode efetivamente mobilizar a mudança de opinião de Donald Trump? E a segunda pergunta é em relação a esse alinhamento maior com os chineses. Os chineses já são o nosso maior parceiro comercial. Ancorar mais ainda a nossa balança comercial junto aos chineses também não seria uma manobra um pouco prejudicial à diversificação da nossa economia? Diego, as perguntas vêm bem na linha. Eu acredito que a lei de reciprocidade aprovada no Congresso não deve ser levada a ferro e fogo. No comentário passado, eu cheguei a dizer isso. Devemos ponderar se não vai nos prejudicar. Em especial, os chamados insumos da própria produção industrial, maquinário também para a agricultura. A gente depende, em parte, de importação dos Estados Unidos. Algumas coisas não têm fornecedores alternativos. E outras temos gargalos logísticos e problemas mesmo de regulamentação para comprar de outros fornecedores, provavelmente porque a qualidade em especial não é da altura e não geraria tantos benefícios. Você está certo, eu tendo a acreditar isso. A dependência dos Estados Unidos de importações do Brasil, portanto qualquer contramedida, ou mesmo a dificuldade de exportações dos Estados Unidos para o Brasil, que teria mercado interno, até mesmo internacional, para absorver essa perda, deve fazer com que a retaliação surta poucos efeitos. Dentre outras, imagino eu que espero até eu, que existam pessoas muito inteligentes na gestão ou que estejam assessorando a gestão brasileira para, inclusive, essa lei de reciprocidade não ter sido aplicada até agora e nem ter urgência de aplicação. Parece que a aposta mesmo é a própria o lobby interno dos Estados Unidos ou o ciclo histórico do Donald Trump voltar atrás tem sido a aposta. Sobre a questão do vínculo chinês, uma coisa eu tenho por certeza absoluta: o Brasil é dependente para o setor da agricultura, do setor de fertilizantes, tanto da Rússia quanto de um conjunto de outros países que hoje são parte dos BRICS, membros associados, e depende também da exportação desses produtos para a China e os parceiros do Sudeste Asiático. Então o Brasil simplesmente não vai abandonar o que hoje representa 30% do comércio internacional para defender os 12% que até então tinha de comércio internacional com os Estados Unidos. Mas deve, como você bem chamou a atenção, Diego, ter muita atenção de que não deveríamos fazer aposta especificamente de reforçar o comércio com a China, quando muito usar do peso chinês para abrir novos mercados. O caso específico da Indonésia, o caso específico do Vietnã é um que já surtiu efeito porque houve essa tratativa em conjunto, e pode ter outros mercados que venham na mesma linha. Acredito que as diferentes gestões do Brasil ao longo dos 20 últimos anos veio exatamente nesse sentido,
diversificar não só a quantidade de parceiros, mas também a quantidade de produtos para que não fiquemos dependentes. Esse momento de crise, né, de chacoalho geral do comércio internacional, não deve ser uma aposta de reforçar ou concentrar as exportações no mercado. Muito pelo contrário, o reforço da ampliação seria ainda maior. Não acredito que deveríamos fazer uma aposta cega na China. Investimentos que eles fizerem devem ser feitos dentro do nosso projeto de desenvolvimento e aproveitados para a diversificação. Cito o caso, né, das ferrovias transoceânicas e eventuais licitações que estão abertas de infraestrutura. Deve ser a gente, dentro do Brasil, a estabelecer a prioridade. Se eles vão entrar nas licitações como concorrentes, em competição aberta, e garantir também que eles não vão dominar, né, e no futuro nos deixar dependentes deles. O professor, nós temos 3 pilares. Primeiro, a questão econômica, a segunda, a questão política, como o senhor já citou, e temos uma situação jurídica também, porque o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos afirmou que a maioria dessas tarifas são tarifas que não têm regularidade. E o próprio presidente americano disse que não vai cumprir essa determinação ou essa decisão, mas lá na frente a Suprema Corte deve tomar alguma decisão. De que forma essa questão que é econômica pode emperrar nessa situação jurídica? Porque por mais que ele fale que não vá cumprir determinações, se for a Suprema Corte, não tem saída, né? Isso. E, em especial, a gente não pode esquecer que o mandato legislativo nos Estados Unidos tem apenas 2 anos, ano que vem é ano eleitoral, e o peso dessas medidas, se tiverem afetando o bolso do eleitor, a despeito de estar beneficiando a redução do déficit, né? O Trump pretende, e falou muito essa semana, de estar resolvendo esse rombo. Por enquanto, ele só não está lembrando, e o povo americano parece não estar lembrando demais também, que está saindo do próprio bolso, né? Eles é que estão pagando mais impostos. E aí, as próprias candidaturas podem servir de freio. Um dos motivos que permitiu o Donald Trump fazer o tarifaço foi o atual Poder Legislativo ter passado um decreto que concedeu a ele poderes de responder à questão de segurança nacional emergencial. E boa parte das decisões do Donald Trump justificam exatamente nessa linha. Estamos numa emergência de segurança, emergência de saúde pública, emergência financeira. E foi isso que as cortes, né, dos Estados Unidos começaram a decidir. Não está dentro do enquadramento típico do que no passado era o chamado precedente de emergência, né? Então existe um conceito historicamente aplicado e é esse que é usado como referência. O Donald Trump não poderia alargar o que se entende de emergência nacional para aplicar o tarifaço, muito menos quando a circunstância argumenta-se de um lado, mas o efeito prático tem outra determinação. As questões sobre a Suprema Corte, Thiago, eu tenho aqui as minhas dúvidas, porque diferente do caso do Brasil, em que o recurso extraordinário ou recursos de apelação chegam à nossa Suprema Corte sem ela poder aceitar ou não aceitar o recurso, no caso dos Estados Unidos, no início dos trabalhos, a Suprema Corte escolhe quais temas são relevantes e devem ser discutidos ao longo daquele ano. Isso significa que o volume, né, de causas que eles analisam não é imensa. Imagino eu, se houver pressão de lobby interno, se isso for discutido demais dentro da sociedade, os ministros pode ser que se sintam obrigados a ter que analisar a circunstância. Por agora, é apenas uma possibilidade e não uma certeza que o caso vai chegar na Suprema Corte. Se chegar sobre essa questão de separação de poderes, né, do Trump ter exagerado na autorização do Legislativo, se for essa a ideia que imperar, aí sim é possível que a Suprema Corte decida e a decisão vai ser aplicada, porque o Legislativo viria junto na defesa da sua própria competência, que teria sido afirmada na decisão da Suprema Corte. Por enquanto é só hipótese. Professor, temos mais um tempinho. O Diego quer fazer mais uma pergunta? Sim, sem dúvida, Berraich. Professor, em relação aos BRICS, muito atribuiu-se à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro a decisão de Donald Trump em taxar o Brasil, taxar as exportações brasileiras. Mas em relação ao timing em que isso ocorreu,
ficou muito claro que ocorreu naquela mesma semana em que a cúpula do BRICS se reuniu aqui no Brasil e na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contestou a hegemonia do dólar enquanto grande indexador da economia mundial. Na sua perspectiva, a questão de Trump é uma questão econômica em relação ao restante do mundo, em relação ao quintal de sua casa aqui, considerando a América Latina, para se encaixar nesse termo, ou de fato é uma questão política? Trump pretende cravar nos países da América Latina presidentes que são seus aliados e de fato saiu em defesa de Jair Bolsonaro? Eu tenho 3 hipóteses sobre esse aspecto. Uma delas é essa da linha. Ele gostaria de alinhamento automático, países democráticos ou não democráticos, e, portanto, faz preferência, sim, por líderes que não o critica, porque imagina que isso no futuro será uma vantagem para os Estados Unidos. A segunda hipótese minha é que está cada vez mais claro, inclusive para o establishment dos Estados Unidos, que eles são uma potência em declínio e que se eles não controlarem o processo de transição, inclusive usando da força, esse declínio seria ainda mais acelerado. Então, Donald Trump estaria implementando essa medida. E o terceiro elemento de hipótese é mesmo sobre o próprio poder do dólar. O Donald Trump andou titubeando no passado, chegou a defender o dólar fraco, porque isso favoreceria as exportações americanas, geraria novas oportunidades dentro do país, mas parece que ele optou para o caminho oposto, o caminho de defender o poder do dólar e minar as capacidades de meios alternativos. E os tarifaços vêm exatamente nessa medida, pelo menos tentada por ele, de reforçar a hegemonia da economia americana e a utilização global do dólar. Por enquanto, a gente tem 2 meses, né, dessas medidas já em vigor. Ele anunciou para começar depois, o que a gente tem visto é que na maioria das moedas o que houve foi o efeito oposto esperado do Donald Trump, né? O dólar perdeu força e não está dentro dessa linha de fortalecimento. A gente tem que aguardar um pouco mais, porque as medidas realmente são de aplicação imediata, sofrem alguns setores, mas os efeitos de larga escala, né, de reforçar a utilização do dólar, o Donald Trump já saberia que demoraria um pouco mais de tempo para análise. Volto, né, só para cravar a sua pergunta, eu acredito que a primeira hipótese é verdadeira e que a segunda é também a mais provável, concomitante às 3 que eu levantei, né? Primeira e segunda estão dentro da linha. Professor Vladimir, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. Claro. A gente sempre sabe que quando há inflação, o governante de plantão corre riscos de perder popularidade. A gente já viu muito isso aqui no Brasil, até com o presidente Lula. E eu pergunto ao senhor o seguinte, se essa inflação nos Estados Unidos, por causa do tarifaço, continuar incomodando a população, até se falou do hambúrguer, né, nos Estados Unidos, que está bem mais caro e tudo mais, o senhor acha que ele corre o risco de enfrentar manifestações, protestos? O próprio presidente pode perder essa popularidade? Ele tomou posse no começo do ano, é bom lembrar, né? A eleição é recente. Isso. A inflação dos Estados Unidos segue dentro das metas estabelecidas, entretanto, a percepção de inflação junto ao eleitorado é diferente dos cálculos estatísticos. E, de fato, nos Estados Unidos, tendo eleição no ano que vem, não só a questão da popularidade do Trump ou dos trumpistas está em risco, mas está em risco o partido do qual ele faz parte, estão em risco governadores que apoiaram Donald Trump na eleição passada e todos esses agentes políticos podem fazer, eventualmente, ele ceder a força, né, desse tarifaço e amenizar. Eu acredito, Thiago, que um segundo elemento entra em jogo. Não só a inflação do custo específico dos preços, mas pouco a pouco o eleitorado americano começa a escolher onde gastar, já que está mais pobre diante, mês depois de mês, está consumindo produtos mais caros do que estavam no passado. E essa segunda percepção de perda de qualidade de vida por substituição de produtos ou abdicar de usufruir de alguns serviços, por exemplo, o lazer, também pode pesar na opção política na próxima eleição e isso acabar interferindo na manutenção ou não do tarifaço pelo governo Trump. Professor Vladimir Feijó, de Relações Internacionais, como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana e volte sempre, professor. Um abraço.
Sempre bom poder contribuir. Abraço, bom resto de dia. Muito obrigado.